Alô, meu nome é Sidney Nascimento, eu sou advogado atuante em causas de família e questões de saúde mental, sou também escritor de ficção e estou radicado aqui em Portugal há 5 anos. Até já. Eu sou a Flávia Panella, advogada há mais de 20 anos, pesquisadora, escritora, atuante pelos direitos das mulheres no Brasil, e esse é o nosso quadro Desenrolando o Direito. Recentemente, ao final de 24, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele julgou um recurso especial originário de São Paulo, em que se discutia se cabia ou não a aplicação de prescrição para a proposição de uma ação de partilha de bens pós dissolução de união estável. Em outras palavras, há ou não um prazo máximo para se propor a respectiva ação de partilha de bens após o término da união estável. E a Corte decidiu que não há esse prazo máximo, que a qualquer tempo, decretado o divórcio ou a dissolução da união estável, qualquer um dos ex-cônjuges ou qualquer um dos ex-companheiros podem propor uma ação judicial em que eles reivindiquem o seu respectivo quinhão em relação aos bens adquiridos ao longo da união estável ou do casamento. Mas, na prática, isso resolve por si só a questão do ex-companheiro ou do ex-cônjuge que ainda não propôs, que ainda não correu atrás do seu quinhão dos bens adquiridos ao longo do casamento ou ao longo da união estável? E para responder essa questão, eu passo a palavra para Flávia Panella. Olá, Sidney. Mesmo com essa decisão do STJ, a falta de partilha dos bens imóveis de um ex-casal pode gerar diversos problemas. Dentre esses problemas, há alegação de uso capião por aquele que está exercendo a posse exclusiva do bem imóvel. Em 2022, a terceira turma do STJ enfrentou essa questão no julgamento de um recurso especial. O caso envolvia o imóvel comum de um ex-casal que não foi partilhado. Após o fim do matrimônio, a ex-esposa ficou na posse exclusiva do imóvel, sem qualquer oposição do ex-marido, que nunca pediu aluguel pela sua quota-parte, nunca exigiu prestação de contas. Então, foi reconhecido que ele abandonou a sua parte. O STJ entendeu que, nesse cenário, a posse exclusiva da ex-esposa, que tinha uma natureza de condomínio, poderia evoluir para uso capião. Ela demonstrou que preenchia os requisitos constantes da lei e conseguiu uso capião da parte que cabia ao ex-marido. Em outras palavras, ela conseguiu adquirir a propriedade integral daquele imóvel porque ela exerceu a posse com o ânimo de dona, sem qualquer contestação do ex-marido. Mas vários outros problemas podem surgir quando não é feita a partilha dos bens. E o Sidney vai contar um pouquinho mais para vocês. Segue aí, Sidney. Pois é, Flávia, quando a gente fala em aquisição de patrimônio, em aquisição de bens, em especial em aquisição de bens imóveis, a gente tem que lembrar que estes bens, eles também trazem consigo o seu respectivo ônus. Então, vamos imaginar a seguinte situação. O casal, ao longo do casamento, ele adquiriu um grande terreno. Este terreno ele está registrado apenas em nome de um dos ex-cônjuges e, terminado o casamento, não houve a proposição da respectiva partilha de bens. Muito tempo depois, o ex-cônjuge, que não é o possuidor direto desse bem, ele descobre que houve um empreendimento, um loteamento irregular, um loteamento clandestino naquele terreno do qual ele é proprietário de metade. Bom, o que acontece? O primeiro cuidado deste ex-cônjuge é não gastar o seu réu primário em um crime de loteamento clandestino. Então, eu entendo que, antes de propor essa ação
de partilha de bens, ele tem que levantar mais informações, ele tem que entender melhor a situação antes de assumir qualquer eventual responsabilidade criminal ou até mesmo responsabilidade civil perante terceiros de boa-fé. E aí, nesse tipo de situação, que pode ser um terreno, pode ser cotas de empresa, que tipo de medida judicial ou extrajudicial o ex-cônjuge não possuidor direto do bem em questão pode fazer, Flávia? Olha, Sidney, quando nós falamos em aquisição de bens imóveis, é importante ter em mente que, devido à alta complexidade para a análise de toda a documentação de um imóvel, o ideal é que as partes consultem um advogado especialista em documentação de imóveis para verificar se aquele imóvel realmente tem uma matrícula, se títulos aquisitivos estão registrados, se há loteamento regularizado perante a prefeitura, outros órgãos, perante ao registro de imóveis, porque quando a gente fala de loteamento irregular, há uma responsabilização criminal, inclusive. Quem está ali como possuidor pode também ser responsabilizado subsidiariamente ou solidariamente, a depender do entendimento na justiça, e responder por crime e por danos causados a quem quer que seja, inclusive ao poder público, pelo loteamento que está irregular. Pode ocasionar perda do imóvel, desocupação forçada do imóvel. Então, são várias implicações. Portanto, é importante que quando as pessoas vão adquirir um imóvel, é um patrimônio considerável, não é uma bicicleta que você está comprando, muito embora aí tem umas bicicletas bem caras, né, atualmente, mas considerando o investimento que se faz na compra de um bem imóvel, o ideal é consultar um advogado especializado e regularizar tudo o que precisar ser regularizado. Voltando para a questão da partilha, o ideal é que, ao fim de uma união, seja ela casamento ou união estável, que as partes promovam ali de preferência, juntamente com a dissolução da união estável ou com o divórcio, a partilha desses bens. Que isso não se prorrogue, porque dívidas que vão pesando sobre esses imóveis também podem virar objeto de muitos prejuízos financeiros para as partes envolvidas. O ideal é fazer a partilha, regularizar o que for preciso. No caso do regime da comunhão parcial de bens, por exemplo, onde cada um dos cônjuges ou ex-companheiros fica com 50% do patrimônio, caso não haja um acordo para que um compre a parte do outro, esse imóvel ele pode ser levado a uma venda para a divisão do valor ou, em último caso, uma ação de extinção de condomínio. Lembrando que, nestes casos, o imóvel será levado a leilão e, portanto, a avaliação do imóvel para esse leilão implica numa desvalorização de até 50% do valor de mercado. É melhor negociar e resolver, mas há também essa opção de extinguir o patrimônio através de uma ação.